o que os sintomas aí, né, emocionais das crianças dizem sobre a família. Esse é o tema do nosso bate-papo com a psicóloga Rosangelê Monteiro. Mais uma vez a gente agradece a presença, Rosangelê. Para mim é uma alegria, sim. Antes da nossa pausa, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de como é importante, né, os pais, os avós, mesmo os educadores. A gente está no finzinho de férias escolares, muitos professores devem estar nos acompanhando agora. Como é importante a gente investigar, né, aquelas situações onde a gente percebe que a criança está um pouco diferente e às vezes, sem prestar muita atenção, a gente não consegue identificar, né, mas o que ela está diferente, mas percebe que tem alguma coisa estranha no ar. Então, observar, investigar e refletir também o perfil parental do casal. Então, para que os pais possam fazer essa pergunta, que pai eu sou, que mãe eu sou, o que eu posso melhorar e o que meu filho tem apontado sobre a nossa relação afetiva. Eu queria trazer alguns exemplos, Tati, para deixar mais claro, né, para os telespectadores, Claro, para eles por favor. entenderem do que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente tem uma criança lá na escola com 4 anos de idade, né, e ela está agredindo os coleguinhas. Não era assim, era uma criança normal, né, que dava conta de fazer o que a escola propunha, mas de repente essa criança começa a ficar mais ensimesmada, né, às vezes mais isolada do grupo e começa a bater nos coleguinhas, né? Ou seja, a gente está falando de uma criança que está trazendo esse componente agressivo, né? E isso é o que a gente está chamando de sintoma. E às vezes os pais reclamam muito de crianças pequenininhas, quando os professores chamam para reunião, né? O filho, ele tem mania de beliscar o coleguinha ou morder, principalmente pensando nessas primeiras fases da infância. Sim, o morder, numa certa fase do desenvolvimento, ele não é considerado um sintoma, né? Nesse sentido que a gente está abordando Sim. hoje, denotador de um problema da família, porque numa certa altura do desenvolvimento é normal que a criança morda, porque ela está lidando com essa oralidade, tem a ver com o então, desenvolvimento em relação a isso, no primeiro momento os pais não precisam se preocupar. Não, se é uma Até criança... certo momento é normal. Se é um bebê, né? Nós estamos falando aqui talvez de um bebê de 1 a 2 anos. Há 2 anos. Às vezes mais. Eu não gosto de ser muito enrijecida nessas questões das faixas etárias, mas vamos colocar uma criança de 1 a 2 anos, né? É normal que essa criança manifeste, por ela estar nessa fase do desenvolvimento, ela manifeste essas mordeduras, né? Quando isso começa a ser um problema? Se você tem uma criança de 4 anos mordendo coleguinha, né? Aí sim a gente já começa a entender que isso está se transformando num sintoma. Então os pais chegam no meu consultório e falam, olha, eu vou trazer o meu filho que tem 4 anos, né? Porque ele está agressivo na escola, está brigando com os colegas, bate. A minha proposta é sempre essa, porque a minha abordagem é familiar, né? Então, eu atendo a criança numa perspectiva familiar. Então, eu não chamo a criança nem vem com os pais na primeira consulta. Eu vou conversar com os pais e vou ajudá-los a fazer esses questionamentos. E isso pode durar algumas sessões. Tem até um outro questionamento que a Rosangelê nos passou, a gente tem aí a nossa quarta tela, refletir sobre o relacionamento conjugal. Então, as questões do casal têm influenciado a vida em família? Acho que vale a pena a gente também destacar isso, né? Sim, sim. A gente parte dessa investigação parental e é muito comum, Tati, mas muito comum mesmo. A gente acaba chegando nas questões do casal. Então, o casal acaba trazendo as questões que eles estão vivendo, as dificuldades, os conflitos, às vezes uma crise, né? Às vezes o pai perdeu o emprego, ou a mãe, às vezes teve a perda de um bebê, um aborto. Enfim, às vezes tem alguma questão ali séria, importante, que traz uma mudança no comportamento dessa criança. Porque a criança... pelo vínculo de amor que a criança tem com os pais, muitas vezes, Tati, isso é um processo inconsciente, isso precisa ser claramente lembrado aqui. A criança, ela é como se ela quisesse tomar para ela aquele problema. Né? Pelo vínculo de amor, de honra que essa criança tem com os pais, é como se ela quisesse aliviar para os pais e ela carregasse isso. Né? Então, ela faz os sintomas muito nessa perspectiva, né,
inclusive ser uma forma de trazer à tona isso que os pais não estão conseguindo ver. Então, no consultório, a terapia, né, o benefício da terapia é você dar um espaço para essas coisas que não são vistas, isso que está oculto atrás do sintoma da criança, que os pais não deram conta de ver, né? E isso tem sido cada vez mais comum pela vida que a gente tem tido, né? Nós adultos temos uma vida muito complicada, muito cheia de coisas. Acredito eu também, né? Não sou mãe ainda, mas tendo minha irmã como uma grande referência, às vezes é difícil, é complicado a gente, de repente, a relação entre o casal ou com outro familiar em relação a algum problema. Hoje em dia a gente já não consegue mais disfarçar tanto para a criança, porque hoje as crianças elas são muito espertas, né, Zangilê? Elas percebem tudo, elas captam tudo muito rápido. Sim. E às vezes você está aqui falando um pouquinho, você acha que a criança não está nem prestando atenção, de repente ela te aborda, ela ouviu tudo que você falou, aí ela já completa, inclusive, aquele raciocínio com outras coisas que você olha e fala assim, oi? Né? É interessante, elas são hoje muito espertas e o pensamento é muito rápido, né? Tati, você acabou de dar um exemplo do que eu falei sobre esse vínculo de amor e honra. Então, ela está lá brincando, ela está no mundo dela, mas pela ligação que ela tem com você, como figura de referência, pai, mãe, ela está completamente conectada a você, portanto, ao que você faz e ao que você fala. Achar que a criança não está ouvindo, não está prestando atenção, gente, isso é uma bobeira. E o que eu estou trazendo aqui hoje, Tati, é que eles estão ligados ao que a gente fala, ao que a gente faz e, sobretudo, ao que a gente sente. E às vezes nem a gente está sabendo disso, nem a gente se ligou e a criança já percebeu, né? E é bem isso, os sintomas eles vêm em função disso. A criança percebe uma angústia na mãe, então quando a criança tem até 2 anos, os bebês fazem muitos sintomas das mães, né? Das angústias das mães, das dificuldades que as mães estão enfrentando. Né? Isso é bem comum nas crianças até 2 anos. Depois disso, a gente já começa a ampliar um pouco para o pai e para as questões do casal, que invariavelmente, Tati, né, concluindo a minha fala anterior, normalmente a gente acaba numa terapia de casal. A gente tem uma participação, queria até abrir espaço para ela, a Rosângela, a Anne participou conosco. Tati, acredito que a vida do casal influencia muito no emocional dos filhos. Eu via muito, quando eu era pequena, meus pais brigarem, eles brigavam muito. E essa era a imagem que eu tinha de casamento, algo triste. Mas quando casei, sem perceber, eu passei muito amor para os meus filhos. Outro dia, antes de sair de casa, meu esposo, com pressa, não me beijou. E a minha filha, ainda bem pequena, falou, papai, você não vai beijar a mamãe hoje? Achei aquilo tão lindo e vi que isso é importante. O amor entre os pais é essencial. É isso mesmo, né? Beijo, viu, Anne? Obrigada pelo seu depoimento. E é interessante a Anne hoje, adulta, mãe, mas ela tem essa lembrança muito forte. Né? Tanto ela fez questão de saltar. Meus pais brigavam muito e eu tinha essa imagem que o casamento era uma coisa triste, de briga, de discussão. Legal, Anne, você ter trazido isso, muito porque bom, obrigada, Anne. Ela está trazendo um exemplo de algo que eu gostaria de ter dito já, né, e diria, que as crianças carregam as coisas boas dos pais também. As crianças não carregam só as dificuldades, né? Então, essas sementinhas dos bons exemplos, né, do amor, da superação, isso também a gente passa para a criança, né? Então aqui, vamos trazer esse equilíbrio, que a criança faz o sintoma daquilo que não está bem, mas ela também frutifica aquilo que a gente plantou de bom, de belo na vida dela, né, Tati? Nós temos mais 3 telas, eu queria muito mostrar para vocês que estão em casa. A questão do buscar orientação profissional, quão importante é, porque às vezes a gente não sabe como lidar, como agir, o que fazer, o que falar, e às vezes até para a gente também conseguir identificar em nós sentimentos que as crianças já perceberam e que às vezes a gente não conseguiu, né, perceber, reconhecer isso, e às vezes admitir isso, né, para nós mesmos. Então, orientação profissional, conversas na escola e com outros pais que estejam vivendo na mesma situação. A gente tem também ali um outro tópico, que é a questão da terapia para o pai, né, para os pais, a terapia de casal, que antigamente existia um certo preconceito, hoje que bom, isso não existe melhorou mais, muito. né, Rosângela, melhorou Sim. bastante. O conhecimento das dinâmicas familiares, né, e leveza para a criança.
refletir sobre o relacionamento conjugal, que é exatamente o que a gente está abordando desde o início do nosso bate-papo. Então, as questões do casal têm influenciado a vida em família? E a gente sabe que sempre influencia. Então, se é aquele casal que vive de uma maneira mais turbulenta, né, com muita rispidez, muita briga, muita discussão, a criança acaba absorvendo isso. E do mesmo modo, como a gente teve a telespectadora que comentou, né, que hoje ela tem uma relação super amorosa com o marido, né, e o pai sempre beija antes de sair. Quando não beijou a filha, né, questionou, o papai, mas você não vai dar beijo na mamãe? Esse amor a criança também percebe. Sim. Nós podemos pensar, Tati, que os nossos filhos, ok, que nós somos os grandes, eles são os pequenos, né, na hierarquia do sistema familiar. E hierarquia aqui não tem a ver com poder, tem a ver com quem veio primeiro, né? Mas eles são grandes mestres dos pais, né? Então, se a gente tomar isso como esse exemplo, né, da Anne, a gente vai facilmente perceber como os nossos filhos têm uma função, muitas vezes, de nos despertar para alguma coisa, que pode ser boa também, né? Não precisa ser só ruim. A questão hoje que a gente está trazendo, Tati, é porque eu fiquei pensando como é importante a gente usar um meio como esse para a gente falar para as famílias que isso acontece, que os pais não têm culpa, que são processos inconscientes, que são dificuldades que todo mundo tem. E que faz que parte, tem né? ajuda, que faz parte e que pode ser um processo de autodescobrimento, autodesenvolvimento do casal, da família em si, do pai, da mãe, da criança. E eu tenho uma coisa muito interessante, um dado muito interessante para trazer para as pessoas, é que, assim, muitas vezes, a grande maioria das vezes, 90% dos casos eu posso dizer, eu não conheço a criança, eu fico tratando os pais, a criança acaba não chegando no consultório. Lembra que eu falei que eu faço uma proposta de atender os pais? Esses pais acabam reconhecendo que tem questões importantes para eles resolverem e eles começam a trazer, a criança está melhorando, a criança está melhorando, então a Porque gente... isso vai refletir, né? Sim, então muitas vezes, Tati, a grande maioria, eu nem chego a receber a criança no consultório, porque aquilo que estava realmente causando o sintoma está sendo tratado. Que é o que a gente sempre comenta, a raiz ali do problema. Sim. Mais uma participação, a Isabel mandou pra gente, Tati, manda entrevista. Tem uma amiguinha da minha filha, de 8 anos, e ela vive falando que tem medo de morrer. Isso de uma maneira muito efetiva. Ela sente, inclusive, muita falta de ar quando está brincando. Os pais dela trabalham o dia todo e eu não sei como eu posso ajudar a tirar esse medo dela. Um beijo, Isabel. E que linda preocupação aqui dela, né, em relação à amiguinha da filha. Um coração generoso, com certeza. Né? 8 anos a menininha. Sim, é porque a Isabel está tomada por um princípio muito lindo que é de todos nós. Quem estiver perto de uma criança é um tutelar dessa criança, né? Então ela está se responsabilizando e pensando numa forma de ajudar. Que lindo. Muito legal, porque geralmente, infelizmente, a gente tem pessoas sempre transferindo responsabilidades, Sim, né? Isso não é problema meu. E aqui a gente vê a Isabel, não, isso também pode ser um problema meu, eu também posso ajudar. Um lindo gesto. Que ouvintes hoje, não, positivos, Estou adorando né? as participações. Pois que lindo. A gente precisa falar da positividade, Tati, senão a gente está perdido, né? Se a gente falar só das doenças, a gente precisa falar disso que move o mundo, que é a generosidade, a empatia, o amor. E pelo seu olhar de psicóloga, como é que ela pode ajudar essa menininha? Ela comentou que os pais da menina trabalham o dia todo. Sim. E ela chega a sentir sintomas físicos de falta de ar e que ela reclama muito de medo de morrer. Sim. Então, a gente tem recebido, Tati, cada vez mais o relato de que crianças estão sofrendo na infância, né? Às vezes síndromes que são de adolescência, pré-adolescência. Então, a gente está tendo uma antecipação de quadros muito graves, inclusive o próprio suicídio, né? Suicídio hoje na infância é algo que tem assustado a gente pelo número, né? Pela maneira como isso tem aumentado na sociedade. O que eu diria para você, minha linda, é que você... primeiro, o amor que você está oferecendo para essa criança já é restaurador de alguma forma, né? Mas eu acho que seria bacana ela poder acessar essa família. De repente, essa mãe, esse pai também estão precisando de colo, também estão precisando de atenção, de acolhimento, né?
Então, não sei, acho que chama para um café, faz um bolinho, chama essa mãe, põe essa mãe um pouco no colo também, porque essa mãe deve estar com alguma questão, né? Se for, é que é uma criança mais velha, né? Então pode ser que os pais estejam com alguma questão. E reflete no... Sim, na agora atitude a dela. responsabilidade de fato não é dela, né? Eu acho que o movimento aí restaurador é ela tentar acessar esses pais Chegar e nos continuar pais. dando esse amor que ela está dando, que eu acho que isso nunca é demais, né? Mais uma participação, a Adriana Salete Prigol, ela ligou pra gente de Santa Catarina, falou com a nossa equipe de call center. Adriana, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, viu, meu amor? Delícia poder falar aí com uma telespectadora de Santa Catarina. E ela perguntou, Rosângela, ela disse aqui, inclusive, que é sócia. Obrigada, Adriana. Saiba que é graças a vocês que a gente pode estar aqui, né? Agradeço a colaboração de cada sócio e cada telespectador. Tati, a minha filha tem vitiligo. Vitiligo é aquela perda de coloração da pele, né? Aquelas manchinhas na pele e a pele ela vai perdendo essa coloração. Gostaria de saber se tem a ver com emocional durante a gravidez ou seria pelo emocional dela mesma. Ela fala a idade? Ela falou a idade da Não criança? fala. Não tem Ela problema. só disse que a filha tem vitiligo. Gostaria de saber se isso pode ter relação com o emocional durante a gravidez ou emocional da filha mesmo. O vitiligo, assim como a psoríase, né, é considerada uma doença psicossomática. Então, as doenças psicossomáticas, Tati, elas todas têm um fundo emocional que se manifestou no físico, né? Na criança muito pequenininha, como a gente estava falando, não é nenhuma questão de psicossomática. Todas as doenças da criança muito pequena são psicossomáticas. Então, sim, deve ter, né, é importante fazer uma investigação e saber se tem alguma questão emocional que possa ser cuidada, né, nomeada e amparada. Mas acho que vale a pena fazer uma investigação. Sim, né? sim. Mas é uma doença psicossomática. Tem é uma doença que tem um fundo emocional forte, importante. Sim, tem sim. que ser investigado. Sim. Mais uma participação. Deixa eu só ver o nome da telespectadora para poder mandar beijo. Ilderlane, beijo para você, viu, Ilderlane? Obrigada pela mensagem. Ela diz o seguinte: Tati, quando eu era pequena, meus pais brigavam muito. Hoje vejo que isso trouxe muitas coisas ruins para a minha vida, como medo, insegurança e sentimentos instáveis. Peço sempre muito a Deus para me moldar e controlar esses meus sentimentos, para eu conseguir mudar minha vida. Ela disse aqui, Tati, eu não consigo ter uma profissão por medo de dar algo errado. Essa questão da insegurança. Sim, sim. É fácil da gente compreender e acolher se você partir da perspectiva de que os pais são figuras importantes de segurança na nossa vida, né? Então, a gente nasce e quem nos recebe? Os nossos pais. Eles é que vão nos ensinar, nos apresentar o mundo, eles é que vão nos preparar. E tudo isso dentro de um colo seguro, amoroso, afetivo, né? Então, os pais são a nossa principal figura de referência, né? E de segurança. Quando isso está falho de alguma forma, essa criança não recebe essa fonte de segurança e ela acaba entendendo, então, que o mundo é um grande perigo. Acho que um acompanhamento seria muito importante, porque, de repente, essa falta, né, esse processo falho na infância, ela consegue reverter essa situação agora, já adulta. Sim, sim. A terapia é esse processo, né, Tati, da gente se conhecer e se descobrir para, quem sabe, se redescobrir, né? Então, diante das coisas que eu sei agora, né, sobre mim, o que é que eu posso fazer para me desenvolver, para superar as minhas dificuldades? Porque as nossas dificuldades do passado, elas existem, mas elas estão no passado. Elas influenciam a nossa vida? Sim. E é, sobretudo, por essa perspectiva que a gente precisa construir uma vida. Então, você acolhe a dor que você viveu, a negligência que você passou, o não cuidado que você recebeu, mas a gente precisa seguir em frente, né, Tati? E isso, a terapia ajuda muito a gente, né? Fica essa dica, né, para os nossos telespectadores que sentem isso, que percebem que precisam de uma ajuda. E
quão corajosos são em buscar essa ajuda. Sim, Né? Não é sim. sinal de fraqueza, de ai, Tati, mas eu tenho vergonha, mas ai, vou procurar ajuda. Não, pelo contrário, é sinal de fortaleza, né? De reconhecer e admitir que realmente durante esse período, né, sofreu com as discussões do pai ou com a falta ali, precisa trabalhar algum sentimento e que bom você admitir isso para si mesma, conseguir de uma maneira madura entender essa situação e agora buscar ajuda para reverter. Até para cuidar, né, Tati? Como você certeza. cuida de algo que você não vê, que você não reconhece. E que falar você sobre não... isso é importantíssimo, né, Rosângela? A Só o fato terapia dela, é para a sim, gente nomear né? essas questões, Só o fato dela né? ter se manifestado, ter mandado mensagem, já deu um passo muito bom. Eu só queria deixar um recadinho Claro, com por relação às favor, crianças. pra gente finalizar. Porque eu não gostaria de sair daqui sem dizer para os pais que tudo bem os nossos filhos terem questões, terem momentos difíceis, são desafiadores para os pais. Então, assim, o nosso grande objetivo, às vezes, é realmente dar o acolhimento para os pais. Às vezes, os pais estão muito desesperançosos com a sua vida, com as suas questões, com o seu passado, angustiados com o futuro. Então, esse processo de acolhimento que a gente faz com os pais, que tem tão bons resultados com a criança, nada mais é do que uma tentativa também de legitimar esses pais, o que eles estão passando, porque a gente se transforma pai e mãe, Tati, que é um processo, e você acha que você tem que dar conta de tudo, então você tem que ser o exemplo, mas a gente tem as nossas fragilidades, né? Somos seres humanos. Sim, então assim, venham, a gente acolhe, a gente ajuda, vocês ficam melhores, as crianças ficam melhores, e isso também vai passar. E os pais aprendem a ser pais vivendo aquela experiência. Não tem uma cartilha, Sim, né? Olha, sim. você tem que fazer isso, isso e isso. Não, né? Quem é pai sabe do que eu estou falando. Você aprende Sim. ali na prática. Não, e se tem uma situação que mostra pra gente as nossas limitações, é maternidade e paternidade. Você acha que é uma pessoa, quando você é pai e mãe, você fala, meu Deus, né? Tantas sombras que eu tenho e não sabia, mas também tanto potencial que eu tenho e não sabia. Se descobrir é sempre importante, Sim. né? E se redescobrir. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Por mais esse momento bacana, né? Acho que de buscar essa maturidade, essa reflexão em família. Sim, espero Até breve, ter ajudado. com mais um momento como esse. Obrigada.